Você tem medo de usar as famosas canetinhas para perda de peso, o Mounjaro, o Wegovy? Já foi prescrito, mas você ficou com medo porque viu que a amiga, a vizinha, a tia passou mal e desistiu do tratamento? Então me acompanhe aqui nesse vídeo e entende um pouco mais como corrigir esses efeitos colaterais e também se é uma medicação ideal para você ou não. Um ponto importante para entender aqui é que a medicação ela tem indicação. A principal indicação dessa medicação é um perfil alimentar chamado hiperfágico, que é aquele perfil volumétrico de grandes quantidades, ou seja, aquele paciente que faz aquele pratão nas refeições principais, como no almoço, no jantar ou mesmo no café da manhã, ou então para o paciente beliscador volumétrico, que é aquele paciente que belisca em grandes quantidades, ou seja, o pacote de salgadinho inteiro, ou então o pacote, a barra inteira de chocolate. Para esse paciente tem uma super indicação as canetas. Uma indicação recente é a chamada Food Noise. Food Noise é um pensamento obsessivo, meio que uma compulsão por comida, por pensamentos em alimentos. Então é aquela pessoa que sai de casa pensando o que eu vou almoçar. Nossa, aquele lugar parece que é tão gostoso, eu deveria passar ali para comer. Sabe aquele pensamento contínuo e direto sobre comida. Essa é uma nova indicação das canetas e que resolve muito. Ele diminui muito esse Food Noise. Você consegue passar por esses lugares sem ter aquela vontade exagerada de comer. Um ponto bastante importante é entender que a caneta não é para todo mundo, tá, pessoal? Para aquele perfil beliscador de pequenas quantidades que não come volumes, o resultado, tanto com o Mounjaro quanto no Wegovy, ele vai ser muito pequeno, porque vai ser necessário associar alguma medicação para a ansiedade, ou seja, ao fator que leva o paciente a comer. E aí a gente pode associar com sibutramina, a gente pode associar com uma sertralina, com uma propiona ou até mesmo com Contrave ou Venvance, sem prejuízo nenhum entre as medicações, ou seja, as canetas elas interagem muito pouco com outros medicamentos. Tá, doutora, eu até agora entendi que é pro meu perfil alimentar, criei um pouco de coragem para usar o medicamento, mas será que eu não vou passar mal? Então, para entender e para evitar o efeito colateral, o primeiro ponto que eu falo para vocês é as 3 primeiras semanas de tratamento, onde a gente tem que ter mais atenção e cuidado com a alimentação. Nessas primeiras 3 semanas, eu indico para os meus pacientes evitarem o quê? Carboidrato, mesmo integral, e também frituras, gorduras e molhos extremos, aqueles molhos de macarrão, aquelas carnes moídas com molho. Porque são alimentos que são difíceis de serem digeridos, consequentemente vão aumentar o enjoo. Preferir saladas, verduras, legumes, purês e na parte da proteína, se você não conseguir comer ovos, trocar por whey. Nessas primeiras 3 semanas eu costumo prescrever para os pacientes doses de whey para a gente manter a meta proteica, que é mega importante para você não perder massa magra no seu tratamento, tá? Um outro ponto dessas primeiras 3 semanas é manter a hidratação. Muitas vezes a gente começa a reduzir a quantidade de comida e vem junto a redução da quantidade de água, o que é péssimo, porque vai aparecer 2 sintomas: a dor de cabeça e o cansaço. Para corrigir a dor de cabeça vinda dessas canetinhas como Wegovy, Mounjaro, Ozempic, a gente precisa manter uma hidratação adequada. Qual que é essa hidratação adequada? Em torno ali de 35, 30 ml de água por quilo de peso por dia. É um cálculo um pouquinho mais chatinho de fazer, mas se você conseguir pelo menos chegar o mais próximo possível desse cálculo, você não vai ter dor de cabeça e cansaço. Doutora, mas se eu não conseguir tomar essa água, tem alguma outra coisa que eu possa usar como hidratante? Sim. Aí entra o Gatorade, que é uma opção ali mais ou menos, mas a gente tem alguns hidratantes e algumas marcas que podem ser associados aí para que vocês usem e mantenham uma hidratação adequada sem surgir a sensação de fadiga, de cansaço e, claro, de dor de cabeça. Um outro ponto importante para melhorar essa sensação de cansaço e fadiga, que é um dos sintomas que leva a desistir do tratamento, é a associação de alguns suplementos. Eu costumo prescrever para os meus pacientes alguns bem importantes e anotem aí para vocês não ficarem com cansaço durante o uso das canetinhas. O primeiro é a coenzima Q10. A coenzima Q10 ela tem uma ação dentro da sua célula. Ela age lá na mitocôndria, aumentando a produção de energia dessa célula. A tua célula, ela fica cansada durante o uso das canetas. Por quê? Porque falta comida. Era como mais ou menos que eu desenho para meus pacientes, como se você recebesse todo dia um pratão de comida. Você come e ainda guarda um pouquinho. Essa é a tua célula enquanto você está ali ganhando peso. De repente você usa a canetinha e não está chegando mais aquele pratão de comida. Na verdade, está chegando
pratinho bem pequenininho com um pouquinho de comida. Essa célula teria que comer esse alimento, ir lá na tua célula de gordura e usar aquela gordura como fonte de energia. Mas ela demora para entender esse processo e essa lentidão da célula em entender que não vai chegar mais toda aquela comida e que ela vai ter que usar a célula de gordura, pode levar ali de 3 até 6 semanas. Então por isso que os pacientes reclamam muito de cansaço. Então veja, não é que a medicação gera cansaço, mas sim o que? Falta comida para essa célula. Então eu coloco a coenzima Q10 porque ela vai gerar energia para essa célula, independente da entrada ou não de alimento. Um outro suplemento importante para melhorar cansaço, indisposição e sonolência é o ômega 3. É uma fonte de gordura boa que, quando associado ali, principalmente pela manhã, ajuda a manter a energia ali durante o dia. Uma outra coisa que você pode associar para melhorar o cansaço aí, que é bem importante, é a taurina. Eu não gosto de usar cafeína e às vezes alguns pacientes me perguntam: doutor, eu posso usar um suplemento X que tenha cafeína? A cafeína ela deve ser evitada, especialmente se você tiver resistência insulínica. A cafeína que eu tô conversando aqui com vocês é a cafeína anidra. Essa cafeína anidra, ela vai gerar um pico de insulina independente da glicose. E esse pico de insulina, ele vai piorar aquele acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Então você que está querendo emagrecer e perder abdômen, deve evitar com suplementos, pré-treinos que tenham cafeína anidra e preferir os suplementos, os pré-treinos com cafeína natural. Então, por conta disso, eu evito esses suplementos para o cansaço e prefiro a taurina. A taurina é um suplemento que não vai piorar o teu sono, inclusive em algumas situações a gente usa a L-taurina para insônia, então ele vai melhorar a tua onda REM de sono e vai te gerar energia. Um outro efeito colateral que faz as pessoas desistirem do tratamento é o enjoo. E aí algumas dicas para vocês. O primeiro, começou a tomar medicação e tá sentindo enjoo, água bem gelada com umas gotinhas de limão super melhora esse enjoo. Um outro ponto, rever a alimentação. Puxa, eu apliquei o remédio, no dia seguinte fiquei muito enjoado. O que foi que você comeu? Será que tinha carboidrato? Será que tinha gordura? Será que tinha açúcar? Será que era refrigerante? Muitos pacientes eles acabam passando mal ou tendo mais enjoo com refrigerantes ou outras bebidas gaseificadas. Por quê? Porque essas bebidas elas acabam tentando dilatar o estômago e a medicação está comprimindo esse estômago. Então dá bastante aquela sensação de plenitude, de que ai, tô passando mal, vou vomitar, porque teu estômago vai estar ali brigando com aquele gás daquele líquido, enquanto a medicação está forçando ele ficar menor, contraído. Um outro ponto que atrapalha muito e que é um efeito colateral que todo mundo reclama é a constipação. E ele é principalmente mais marcante nas mulheres, porque a gente sabidamente já tem o intestino mais preso. Doutor, o que eu posso fazer para melhorar a constipação? Primeiro ponto que eu falo que é bem importante e que você pode colocar aí para ajudar o funcionamento do intestino é comprar aquelas ameixinhas secas. Antes de dormir, pegar meio copo de água, colocar essas 2 ameixinhas no copinho e no outro dia pela manhã tomar essa água e comer essa ameixinha. Isso ajuda bastante o intestino. Um segundo ponto um segundo item que vocês podem adicionar aí, na verdade, é a pastinha laxativa. Essa pastinha laxativa pode ser até usada em gestantes, que é a associação, processamento de meio mamão papaya, 2 ameixas secas sem sementes e 2 tâmaras. Você vai bater nesse processador, terminou de bater, você vai misturar 2 colheres de sopa de chia e comer ali mais ou menos 2 colheres de sopa todas as noites. Essa pastinha laxativa ajuda bastante na movimentação do teu intestino e vai evitar que ele fique ressecado. Além, claro, de aumentar a hidratação. E por último, se teu intestino não estiver funcionando, a gente prefere a lactulona, 1 colher de sopa à noite, se o intestino tiver mais de 3 dias preso, todas as noites 1 colher de sopa, ou então, se você não tolerar a lactulona, existe a opção dos laxantes osmóticos, que não são aqueles laxantes com sênin e essas outras substâncias. São laxantes que puxam a água para o intestino e vão aumentar a motilidade desse intestino, que um exemplo deles é o PEG Lattes. Doutora, tá, então vou usar a medicação, tô vendo que eu tenho como prevenir esses efeitos colaterais, que eu não vou passar mal com o remédio, quão rápido eu vou emagrecer? Primeiro ponto é entender que depende de paciente para paciente. A resposta à medicação, ela é diferente e eu sempre falo que aqui no consultório a gente tem que ajustar expectativas. Eu tenho pacientes que são ultra respondedores, que vão perder ali de 1,5 kg a 2 kg por semana. E eu tenho paciente que é um respondedor mais lento, que vai perder
perder ali de 700 a 800 gramas por semana. Ah, então esse paciente que está perdendo muito lentamente, ele não deveria estar usando a medicação? Não, o corpo dele responde diferente ao remédio. Muitas vezes o paciente vem com uma expectativa porque viu ali no YouTube ou no Instagram que a pessoa X perdeu 20 quilos em um mês. Primeiro ponto, não é nem saudável perder 20 quilos em um mês, tá? Essa pessoa provavelmente pulou a refeição, ficou sem exercício físico e só perdeu metade disso em massa muscular, o que vai fazer com que essa pessoa tenha reganho de peso assim que ela interromper o tratamento. Então não é a velocidade que faz diferença, mas sim a qualidade desse emagrecimento. Isso eu deixo muito certo para os pacientes aqui no consultório e eu quero que vocês também entendam isso. Acompanhe seu processo de emagrecimento não apenas com balanças comuns, mas sim com balanças de bioimpedância, para você poder acompanhar quanto de gordura está perdendo e se você está perdendo ou não massa magra. Doutora, mas tem como prevenir a perda de massa magra? Sim, tem. Primeiro ponto, ajustar meta de proteína. A meta de proteína ideal é entre 1,2 gramas a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Às vezes é muita proteína. Você não consegue manter só com carne e ovos, até porque um ovo tem 6 gramas de proteína, né? Dá-lhe ovo se você precisa comer ali 100 gramas de proteína por dia. Nesses casos, eu gosto de associar o whey, ou então, se você não tem intolerância à lactose, os collagen proteins, que são como se fossem proteínas derivadas ali do colágeno, que podem ser usados para pacientes intolerantes à lactose, porque é muito difícil realmente bater essa meta proteica e você não consegue comer grande quantidade de carne por conta da medicação. Uma outra dica para você não perder massa magra é fazer uma suplementação correta. E aí tem 2 suplementos que são estrelinhas e que devem ser usados durante o processo de emagrecimento, que é a creatina. A creatina, sim, ela aumenta a energia durante o seu exercício, vai fazer com que a tua célula muscular fique com mais como se fosse força, tá? E você consegue aumentar as cargas, progredir carga e, claro, aumentar a intensidade do teu treino. Um outro suplemento que eu adoro prescrever para as minhas pacientes é o HMB. O HMB ele tem uma característica bastante interessante no processo de emagrecimento, porque ele tem 3 ações. A primeira ação é que ele estimula a formação de células musculares novas, ou seja, eu vou ter células novas de músculo para que elas hipertrofiem e eu aumento o percentual de massa muscular. Uma segunda ação super legal do HMB é que ele também previne a degradação, a destruição desse músculo durante o exercício físico, especialmente durante o exercício físico aeróbico, e também essa redução de massa magra que a gente pode ter no uso das medicações. E o terceiro efeito dele, que também é bem legal aí se você quer perder percentual de gordura, é que ele estimula essas células musculares a usarem a gordura como fonte de energia principal. Automaticamente vou ter mais consumo daquele percentual de gordura para usar como energia para a tua célula do músculo durante o seu treino. Então eu vou aumentar o percentual de massa magra e reduzir o percentual de gordura corporal, que é o que todo mundo que está em processo de emagrecimento quer. Então esses 2 suplementos são essenciais se você não quer perder massa muscular. Então, pessoal, um resumo para você. Não tenha medo de usar a medicação. Se ela for bem indicada, ela vai te ajudar a chegar no seu objetivo de peso, além de melhorar a sua saúde como um todo, além, claro, de devolver a autoestima. A medicação ela deve ser usada sempre com acompanhamento médico, para evitar esses efeitos colaterais e, claro, evitar reganho de peso no final. Ficou com alguma dúvida sobre as medicações ou tem algum comentário, quer saber alguma coisa nova ou quer que eu fale sobre algum outro tema aqui no YouTube? Deixa ali nos comentários, acompanha o meu canal e fica por dentro de todas as novidades sobre o emagrecimento.